Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 6º dia de aula de Ética Cristã 1 e 2, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, acabamos de falar sobre o generalismo. Pastor Johnny, quando você leu o resumo e conclusão desse tema, né, no livro do Geisler, nas versões antigas, que foram editadas muitas vezes, elas não têm esse resumo e a conclusão. Claro que a ideia está ali no capítulo, mas nos livros das novas edições trazem isso, então isso facilita bastante, tá bom? Então, meus irmãos, agora vamos entrar no próximo ponto, que é o assunto, inclusive no livro atual, nessa nova edição, o Geisler, ele colocou o generalismo no capítulo 4 e o situacionismo no capítulo 3. Ele inverteu a ordem, né? Então, a gente vai agora no capítulo 3 do livro-texto. Abram aí, por gentileza. E a gente vai ler um pouco sobre o situacionismo, tá bom? Situacionismo. Tá joia? A página 40. Isso. Do livro antigo, né? No caso, do meu livro antigo, é o capítulo 4, né? O situacionismo. Há uma norma universal. Joia. Então, agora vamos ler aqui o slide rapidamente. E vamos seguir aqui sobre esse tema que eu pretendo hoje estar concluindo com vocês sobre esses temas, né, que seriam as abordagens éticas mais relevantes dos nossos dias, ou as abordagens éticas que são as maiores visões contemporâneas. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Leia para nós, Gil, por gentileza, o situacionismo aqui no slide do pastor Ribeiro. Leio sim. Situacionismo. Mentir é certo algumas vezes. Existe somente uma lei universal. O situacionismo reivindica que existe somente uma lei moral universal e que falar a verdade não é essa lei. O amor é a única lei absoluta e mentir pode ser atitude de amor que tem de ser tomada. De fato, mentir para salvar. Tudo é relativo, somente uma coisa é absoluta. Assim, o situacionismo acredita que mentir para salvar vida é um ato moralmente justificável. Geisler, 2010, página 21. Joia, obrigado, Gil. Ou seja, tudo também é relativo, né? Percebam, irmãos, os termos que nós usamos muito em sociologia, agora a gente está vendo com muito mais frequência, porque tanto a sociologia, que é o comportamento humano, ele deriva-se de várias coisas, da política, da economia, de pensamentos que vamos seguindo, ou seja, instruções novas que têm a ver com esse desenvolvimento filosófico, aquilo que acreditamos, né? Então, assim como no generalismo havia o utilitarismo, ou seja, os fins justificam os meios, agora aqui a gente vê o relativismo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas outra coisa que muitas vezes acaba entrando não só na sociedade moderna, mas nas famílias e principalmente na igreja. Tudo é relativo, logo, se tudo é relativo, tudo é possível. E agora eu quero ir para o livro-texto com os irmãos, eu vou estar replicando também aqui o livro, algumas páginas aqui para vocês, em PDF, tá bom? Deixa eu só pôr aqui. Para a gente ler juntos, para a gente discursar um pouco mais sobre essa questão. Pastor, isso. Pois não. Essa ideia que a gente vê, por exemplo, entre alguns líderes religiosos, né, sendo favorável ao homossexualismo,
tem um pouco do situacionismo, é porque a premissa aqui parte da ideia de ser relativo, mas também que o amor... Pode continuar, que o amor... Desculpa, é que tá cortando aqui para mim. Ou seja, né, tudo pode desde que haja amor. Exatamente. Aliás, pastor, a base deles é o situacionismo. A base deles é o situacionismo pela proposta do amor, mas também dentro da perspectiva do quê? Do relativismo. Tudo é relativo. Então, você é quem? Você é o pastor Johnny, mas se amanhã, com todo respeito, tá, pastor? E o membro da sua igreja chegar e falar assim, não, mas eu nasci mulher. Eu sou uma mulher por dentro. E aí começar a sustentar isso e você falar, mas ô João, você é João, você é João, você não é Maria, não, mas eu sou Maria. Ou seja, percebam que essa ideia relativa, essa ideia que a gente acabou de ver, que tem sido algo, eu diria até defendido de forma exaustiva, ela é antinatural, é existencial no sentido de a gente não vê isso na natureza, a gente não vê isso no mundo animal, mas eles defendem e constroem uma ideia. Então, na realidade, tudo isso literalmente a filosofia situacionista que impera sobre a verdade absoluta de Deus. Entendeu, pastor? É isso aí. É o absolutismo na sua essência. E quando é revestido com teologia, parece que quem pensa contrário está errado, mas é por isso que a gente, quando conhece Bíblia, conhece a vontade de Deus, a gente descansa acreditando que a palavra de Deus, ela é a verdade e ela é uma verdade absoluta, infalível, inerrante. E Paulo, por exemplo, lá em capítulo 1 de Romanos 1, ele vai falar o que em Romanos 1? Ele vai falar exatamente sobre essa questão, que era um costume romano de ter práticas homossexuais, e Paulo vai falar o quê para aquela igreja? Não, irmãos, se você quer ser um cristão, você tem que se arrepender disso. E você não pode andar nessa cultura. E Paulo não teve medo de ir na contracultura. O situacionismo, ele vai em cada período da história, ele vai se ajustar. Por exemplo, matar judeus para Hitler era uma questão de se manter preservando o que uma linhagem melhor. Então, era relativo se ele estava matando ali, vamos dizer assim, para nós isso é muito fácil, mas naqueles dias, para muitos alemães, o que eles estavam fazendo era um favor. Estavam eliminando aqueles que eram as pragas da sociedade e estavam criando ali o quê? Uma raça pura, perfeita. Por quê? Porque a situação deles era conveniente aquilo. Não é à toa que mataram 6 milhões de judeus e mais 6 milhões de outros povos. Olha que loucura. Então, a ideia do situacionismo, ela não é nova, não é contemporânea, ela está no gênero humano. As pessoas vão se ajustando, né, à sua situação. Então, pastor, a ideia filosófica do situacionismo é porque, é claro que não se aplica a Hitler, porque Hitler não estava agindo com amor. Mas se a gente for ver, era uma maneira em que ele estava querendo o amor ao povo dele, à raça dele, em detrimento do sacrifício dos outros. É claro que Hitler foi um tirano, um assassino, e a gente não precisa nem compará-los. E quando eu falo isso, eu estou mostrando o seguinte, que em cada período da história a gente vai se ajustando, né? E como você perguntou, e eu concluo dizendo, é isso mesmo, o situacionismo tem sido a linha filosófica e teológica onde os pastores que se dizem inclusivos, eles têm praticado essa, vamos dizer assim, essa heresia dentro da igreja que eles têm vivido.
Só para vocês terem uma ideia, um desses pastores inclusivos, eu me lembro que alguns anos atrás, de um deles, que ele fez uma declaração muito... Eu confesso que eu estava vendo uma mensagem e um pastor desses que hoje se declararam inclusivos, que são favoráveis às questões gays e tal, ele falou assim, que houve um pastor de uma igreja que ele conhecia, que falou assim para ele, pastor, tem uma turma grande aí da minha igreja que foi para a tua igreja, mas cuidado, porque são todos umas ratazanas, esses membros, né? E esse pastor inclusivo, ele estava dizendo numa mensagem, olha, irmãos, aquele pastor tal falou isso para mim. E eu disse para eles, não tem problema não, aqui a gente aceita ratazana, a gente aceita camundongo. E eu achei tão estranho esse diálogo, sabe, irmãos? Porque, assim, vamos lá, pastores e irmãos. Ora, se eu estou compartilhando com um colega que tem um grupo que saiu da minha igreja e foi para a tua, e aquele grupo deu um trabalho, no mínimo eu entendo que o colega ele tem que dar o direito de dúvida, dizendo, olha, eu sofri com essas pessoas, cuidado. Mas no momento em que esse pastor, ele até fazia ali uma defesa de que não, aqui não tem problema, a gente aceita ratazana, a gente aceita, porque ele estava ali dizendo mais ou menos o seguinte, não, a gente não liga para essas coisas, a gente aceita tudo. E ele, ao mesmo tempo, se vangloriava como que se ele estivesse dizendo, nós estamos abertos para qualquer tipo de gente. E eu falei assim, mas espera lá, quem é que está falando para ele? É um outro colega? É um outro pastor? No mínimo, haveria ali ele deveria ter feito uma fala mais respeitosa. Concorda, irmãos? Se eu sei que umas pessoas saíram da minha igreja, me deram muito trabalho, estão indo para a sua igreja, eu dou um toque para vocês, e vocês dizem palavras repletas de vanglória, ou repletas de deboche, está tendo ali uma desarmonia entre os colegas. Não foi à toa que esse pastor passou pouco tempo, ele se declarou que ele crê agora que eles têm que fazer uma reinterpretação da Bíblia e tantas heresias ele tem defendido. Então é uma pena. O que é isso se não situacionismo, entendeu? Tá bom? Então agora... Tá tudo tão estranho, né? Desculpa. Que qualquer fala, tá tudo tão estranho, né? Que qualquer desejo, né, de compartilhar uma situação, as pessoas já interpretam de uma outra forma. Exatamente, pastor, exatamente. Então, perceba que, olha que mundo que a gente está vivendo. É baseado, o quê? Na ética situacionista. Aonde eu tenho uma única norma, que é o amor, e não importa, se eu estou amando, o que eu estou fazendo está certo. E se você está fazendo algo que não é baseado no amor, então você está errado. Mas se é em nome do amor, né? Então, leia para nós, pastor Johnny, agora aqui, no livro-texto, o situacionismo, no nosso livro-texto, é o capítulo 3. Aqui, nas antigas edições, é o capítulo 4. Eu vou deixar aqui para que o Wesley, como ele está sem um livro, para que ele possa acompanhar. E alguns alunos que forem ver o futuro possam ler. Mas, como sempre, irmãos, aqui, comprando o livro e abençoando as editoras e os autores. E nós aqui acabamos utilizando algumas páginas apenas para enriquecer a nossa aula. Então, leia para nós, pastor Johnny, o livro na página 40, esses 2 primeiros parágrafos. Pois não. Situacionismo. Ao contrário do que possa inferir no termo situacionismo, esse sistema não é completamente desprovido de normas éticas. De acordo com um de seus mais rigorosos proponentes, Joseph Fletcher, autor de Situation Ethics, ou seja, a ética da situação, o situacionismo se circunscreve entre os extremos do legalismo e do antinomismo. Dá uma pausa aí, pastor, uma pausa, Okay. Por favor. Há pouco nós lemos aqui o slide, né, que só existe uma lei universal, que reivindica que existe somente uma lei moral universal. E por essa razão, inclusive, quando nós dizíamos lá naquele slide do Ribeiro, que falar a verdade não é essa lei. Ou seja, a verdade não é essa lei. O amor é essa lei. O amor é essa lei absoluta. Então, mentir pode ser atitude de amor de que pode ser tomada por alguém. Ainda mais quando se trata de salvar uma pessoa. Então,
olha só, aqui, olha que interessante. O nosso irmão Geisler, fazendo uma citação de Joseph Fletcher, ele vai falar que o situacionismo se circunscreve entre os extremos do legalismo e do antinomismo. Ou seja, ele vai trabalhar dentro dessas áreas, né? Então, notem bem esses termos, tá bom? Pode continuar, pastor, por favor. Joia. Os antinomistas não possuem nenhum tipo de lei. Os legalistas possuem leis para tudo. E o situacionismo de Fletcher possui apenas uma lei. Opa, Há certo número de situacionistas cujas obras poderiam... Desculpa, pastor, falhou aqui. Então, só uma pausa. Então, olha só que interessante. Os legalistas têm lei para tudo, vivem uma vida baseadas em leis e são rígidos, são inflexíveis. A lei é tudo para eles. E os antinomistas não possuem nenhum tipo de lei. Então, o situacionismo ele vai ter apenas uma única lei, né? E agora, leia para nós. Por gentileza, pastor, desculpa. Joia, imagina. Há certo número de situacionistas cujas obras poderiam ter sido aqui examinadas. Dentre eles, destacam-se Emil Bronner, pode ler só o o Imperativo nome Divino. Em português. Joia. Então, Emil Bronner, o Imperativo Divino, Reinhold Niebuhr, Homem Moral e Sociedade Imoral, John A.T. Robson, Honesto com Deus, perdão. Isso aí. No entanto, é a posição de Fletcher que tem tido maior influência em relação às outras. Ou seja, no nosso novo livro, ele traz esses autores para a gente aprender com eles, né? Mas aqui ele deixa bem claro que Fletcher acaba sendo o grande especialista sobre o tema, né? Principais teses do situacionismo. Leia para nós, pastor, por favor. Ok. Partindo-se do pressuposto de que o situacionismo de Fletcher reivindica lealdade a uma norma que não pode ser rompida, essa visão será aqui discutida como um tipo de absolutismo de uma norma só. De acordo com Fletcher, sua posição não corresponde nem a um relativismo antinomista, em que se defende a inexistência de lei para qualquer coisa, nem um absolutismo legalista, em que se sustenta a existência de leis para todas as coisas. Pelo contrário, ele diz que há apenas uma lei para todas as coisas, a lei do amor. Irmãos, agora aqui fazendo um comentário breve, a obra dele é muito interessante, que ele vai aqui explicar com muitos detalhes as suas explicações, né? Ele vai, as suas pressuposições, vai trabalhar dentro dessa questão do pragmatismo, do relativismo, do positivismo, do personalismo, ele vai explicar muito bem, vai falar alguns pontos que são, ele vai explicar essas pressuposições, vai falar coisas como, por exemplo, a aplicabilidade da lei e a norma do amor, ou seja, o capítulo é muito rico, faz uma avaliação do situacionismo, mostrando algumas vantagens dessa posição e também mostrando algumas impropriedades do situacionismo, né? E, por último, ele conclui. Mas, antes de ler aqui a conclusão, para a gente tentar fazer só a síntese, olhando num primeiro momento, parece que o situacionismo, por defender uma só lei e defender a lei do amor, ele está correto. Mas eu quero que vocês lembrem disso. O situacionismo ele está defendendo a lei do amor na sociedade. Não é necessariamente dentro da igreja. Porque dentro da igreja a gente tem, sim, os 2 grandes mandamentos, mas não tem como desvinculá-lo, esses 2 mandamentos, de todos os mandamentos e de toda a Bíblia. Concordam? Concordam? Então, quando nós falamos sobre o situacionismo,
e tentamos aplicar ele dentro da igreja, e o irmão dentro da igreja remete à ideia do situacionismo e da lei do amor com base naquilo que ele aprendeu da Bíblia, tudo bem, nenhum problema. Por quê? Porque amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos é os nossos 2 grandes mandamentos. E aí, até aí tem algum problema? Nenhum problema. Por quê? Depois desses 2 grandes mandamentos, nós vamos para aqui, para quais mandamentos? Para todos os outros mandamentos. E nós vamos por todo o Velho Testamento e Novo Testamento. Mas vamos lá. A sociedade pensa assim? Essa é a pergunta. O mundo pensa assim? Que quando eu preciso amar a Deus e amar ao próximo, logo, ele vai amar a Deus, vai amar ao próximo, e depois, eles têm a Bíblia como o seu livro de fé, regra e prática, ou a Bíblia é mais um livro de religião que eles consultam quando precisam? Perceba, o situacionismo dentro da igreja parece que, num primeiro momento, ele coaduna. Porque tudo vai ser resumido ao amor. Mas, na realidade, a gente está pensando aqui na sociedade, irmãos. E dentro da sociedade, o amor ele vai ser defendido como algo bem particular para cada grupo. E por essa razão que o situacionismo acaba não coadunando com aquilo que a Bíblia ensina, quando se aplica dentro da sociedade. Está entendendo? Ficou claro? Tudo bem, pastor? Tudo bem, Gil? Tudo bem, Wesley? Ficou sim. Tudo bem. Né? Por que eu estou falando assim, irmãos? Porque, num primeiro momento, parece que, não, temos que amar. Aí a gente vai conversar com, por exemplo, vamos pegar aqui quatro tipos de pessoas, tá, irmãos? O que é amar para um russo? O que é amar para um ucraniano? O que é amar para um palestino? Ou, quem sabe, para um muçulmano? E o que é amar para um judeu? Perceba. É muito vago. Amar para ele é preservar os deles, nem que destruam os outros. E aí eu pergunto, os ucranianos e russos, eles são irmãos na sua essência, praticamente têm a mesma religião, eles são católicos ortodoxos, no caso gregos, né, e no caso russos, ou orientais, que é o catolicismo oriental, mas eles estão divididos, guerreando. Por quê? Porque nós, quando vamos viver a nossa vida sem a lei de Deus, em nome daquilo que acreditamos, nós matamos o próximo. O que o judeu está fazendo agora com os palestinos e com os iranianos? Percebam, e o que os iranianos e palestinos estão fazendo com o judeu? Então, na realidade, percebam como é complexo isso. O situacionismo, quando ele fala precisamos amar, é muito relativo esse amor. Porque o que é amor para uma pessoa da sociedade? Entendeu? Ficou claro, não? Ou confundiu mais? Tudo bem? Não ficou. Nessa edição, meus irmãos, do livro-texto, vocês vão ver que ele não tem a conclusão. Então, vamos para o nosso livro-texto, página 59, pastor Johnny, leia para nós, porque aqui, ó, o autor, ele conclui, né, esse capítulo, e ele não tem uma conclusão nessa edição antiga, mas no nosso livro-texto há uma conclusão. Então, leia para nós a conclusão, pastor, por gentileza. Olha, resumo e conclusão. O situacionismo reivindica que ser um absolutismo de uma só... Perdão. O situacionismo reivindica ser um absolutismo de uma só norma. Ele acredita que todas as coisas devem ser julgadas por uma lei moral absoluta, o amor. Entretanto, o resultado final é que este princípio moral único não passa, na realidade, de algo formal e vazio. Esse Dá uma pausa, não pastor, tem por favor. Dá uma pausa, por favor. Okay. Como está dando um delayzinho, me desculpe, tá? Mas você vê, ó, a frase. Parece algo bom, parece algo moral, único, mas não passa de algo formal, ou seja, e vazio. É como, por exemplo, irmãos, ver a ONU discursar sobre certas coisas, ou a OTAN, ou a NATO, no caso NATO, né, que é a OTAN, né, na Europa eles chamado de NATO, né, porque a sigla é o inverso, falando sobre paz. É formal,
entendeu? É vazio. Porque quem quer paz, busca a paz. Quem não quer a paz, não busca. Então, mesmo que num primeiro momento, o situacionismo pareça ter um princípio moral e único, não passa de algo formal e vazio. Agora, voltando, dentro da igreja, o situacionismo parece, num primeiro momento, que pode até ser útil, parece. Mas ele não vai ser, porque na sua essência, o situacionismo, ele vai dizer, apenas ame, só ame. E se você estiver amando, está tudo certo. Porque já que ele só tem uma única lei, que é o amor, e eles agem dessa forma utilitária, então pode tudo. E aí contrapõe ao quê? Ao que é absoluto, que é a palavra. Tá bom? Então, pode continuar, pastor? Esse princípio não tem um conteúdo que pode ser conhecido de antemão ou a parte da situação. Cada situação diferente é que realmente determina seu significado. Assim, em última análise, a única lei moral acaba se transformando em lei moral nenhuma. Mais uma pausa, pastor. Situação... Olha, essas frases do nosso irmão Geisler são maravilhosas. Ter uma só lei moral acaba sendo em nada. Nenhuma lei. Então, isso é muito interessante, porque isso vai mostrando para nós as falácias dessa teoria. Quando a gente compreende que ter uma única lei moral, mas que a partir dessa lei moral cada um tem a sua interpretação, logo você não tem nada. Porque você vai dizer o que é amor segundo a sua cosmovisão. Por quê? Porque já que cada grupo vai determinar aquilo que pensa, porque tudo é relativo. Então, é relativo ser justo numa cultura oriental, é relativo ser justo na cultura ocidental. E o que, dentro dessa relatividade, mesmo que você diga que o amor está acima da verdade, você acaba não tendo nada. Ou seja, porque é uma lei moral que, que desemboca em praticamente nada. E conclui para nós, pastor, por favor. O situacionismo reduzido a antinomismo, pois em termos práticos, ter uma lei moral absoluta vazia não é melhor do que não ter nenhuma lei moral absoluta. E a negação de todo valor é autodestrutiva, pois valoriza o direito de dizer que não há valores. Fantástico, não? Percebam que a forma que ele conclui o capítulo já dá uma síntese bem profunda sobre essa ideia. Beleza? Então, alguma dúvida até aí? Todas as dúvidas, meus irmãos, porque o grande doutor aqui é o Geisler, né? E a gente aprende com ele juntos. Mas está dando para compreender um pouco? Tá bom? Então, trabalhamos sobre o antinomismo, generalismo e aqui o situacionismo. E agora nós iremos trabalhar em cima dos as três outras ideias. Vamos trabalhar em cima dessas três outras abordagens éticas que se coadunam com a Bíblia e que aqui fica mais interessante para nós, tá bom? Então, vamos trabalhar agora no absolutismo não qualificado, no absolutismo conflitante, no absolutismo graduado. E, como eu disse também, a gente vai fazer só uma síntese sobre esses temas, porque da mesma forma, a complexidade dos assuntos são muito grandes e o nosso querido irmão Geisler, ele vai, assim, trabalhar com muita maestria em cada um deles, tá bom? Então, vamos agora para o absolutismo não qualificado. Tá bom? Querem fazer alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo? Podemos prosseguir? Essa última síntese aí do situacionismo foi muito boa. Muito boa, né, Gil? Ficou claro. Gil, você percebe que, como eu já disse para vocês, vocês me conhecem bem, estamos juntos aí há tantos anos, em algumas matérias, que nem no meu caso, né, matérias mais pastorais, é a minha área. Eu sou especialista desse assunto.
Matérias como essa, como psicologia pastoral, eu arranho e aprendo com os autores e vou aprendendo com vocês em cada módulo. E muitas vezes até mesmo a maneira em que pela qual eu tento expor o que eu aprendi para vocês é com uma certa calma de quem aprendeu alguma coisa e para tentar acomodar essas ideias. Porque, falando abertamente, como nós não somos filósofos, quando falamos assim que o situacionismo ele só tem uma regra e essa regra é o amor, parece que está certo. E aí a gente começa então a falar, qual o problema? É o amor, Deus é amor e acabou. Situacionista, eu sou situacionista. E aí, quando a gente começa a compreender, de fato, que essa é situacionista, a gente fala, pelo amor de Deus, eu não sou mais situacionista, não. Porque a gente começa a compreender o que é as falácias, os engodos, a gente começa a compreender os sofismas, e aí fica tudo muito, muito claro, muito, muito bonito, né? Tá bom? Agora aqui, irmãos, a gente vai para os absolutismos. Então, capítulo 5 do nosso livro-texto, página 76. Abram lá conosco. Então, a gente agora vai trabalhar dentro dessas premissas aqui, vai ser muito legal também. Né? O absolutismo não conflitante, ele vai dizer o seguinte, há muitas normas universais não conflitantes. Mas percebam, ele já vai trabalhar dentro de normas, ou seja, de algo absoluto. Então, já está dentro do nosso campo, está dentro da nossa área de atuação. Lembrando aqui uma coisa das aulas passadas. Quando o nosso irmão Geisler, ele começa e nós até gastamos um tempo bem significativo na última aula, não me refiro hoje, me refiro na última aula que nós lemos sobre aquela ideia prescritiva, lembra? E falamos ali sobre esse assunto, que há várias visões éticas, e que eu falei assim, a ética ela é prescritiva e não é descritiva. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Recapitulando, né, aquela ideia da página 17, em que ele fala o seguinte, que os cristãos não encontram seus deveres éticos em um padrão de cristãos. Ou seja, olha que legal. Quando a gente avalia o comportamento da igreja, assim como a igreja protestante tem um comportamento, e ela é notada pelo seu comportamento, nós poderíamos descrever que um crente não bebe, um crente não fuma, não é assim? Ou seja, nós estamos descrevendo comportamentos. Mas quando a gente para pensar, os comportamentos de um grupo, que podemos descrevê-lo, e a partir dessa descrição, muitas normas éticas passam a ser estabelecidas. Se essa descrição que eu estou montando a partir de um grupo for errada, eu crio uma norma ética errada. Vamos lá. Os neopentecostais não têm um tipo de comportamento e, logo, nós descrevemos aquele tipo de comportamento. Então, por isso que muitos acham que estão certos vivendo daquela forma. Só que eles se esquecem que a avaliação dos cristãos não é um padrão pelo qual descrevemos os comportamentos deles, mas sim um padrão que nós devemos obedecer a parte do comportamento deles. Porque o comportamento deles pode ser errados. E é o que a gente muitas vezes vê. O que o pastor Johnny há pouco disse sobre aqueles que defendem o homossexualismo, a gente falou que está dentro da ideia do situacionismo, é por quê? Porque eles estão ali, em nome do amor, legitimando práticas que a Bíblia condena. Nós devemos amar, sim, homossexuais, devemos respeitar, não devemos hostilizar, devemos recebê-los nas nossas igrejas, saber conviver com eles e se relacionar de forma saudável e respeitosa, mas não compactuamos com as suas práticas. Logo, não é porque um grupo começa a ter essa prática
E aí nós começamos a descrever essas práticas, que essas práticas viram um padrão ético e moral. Por quê? Nós não seguimos uma descrição contemporânea. Nós seguimos uma revelação. Por isso que a ética cristã ela é absoluta, porque ela se baseia onde? Na prescrição divina, na lei sagrada. E por isso que quando a gente começa a trabalhar sobre os absolutos, aqui a gente já começa a dizer, olha, nós temos leis. Indiferente das nossas práticas, que podem estar sendo corretas agora ou não, nós temos um livro perfeito, chamado Bíblia Sagrada, que vai validar os nossos comportamentos espirituais, vai pontuar a nossa vida espiritual, a nossa ética e a nossa moral. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, é muito legal quando a gente começa a entender um pouquinho e os desdobramentos, né? Tá bom? Então, vamos agora para o absolutismo não qualificado. Vamos lá? Tudo bem? Tudo então, bem. Pode ler para nós, pastor, por gentileza, aqui o slide? Pois não. Absolutismo não qualificado. Mentir sempre é errado. Existem muitas leis não conflitantes. Acreditas que existam muitas leis morais absolutas e que nunca nenhuma delas deveria ser quebrada. A verdade é uma dessas leis. Desse modo, a pessoa precisa falar a verdade sempre, mesmo que alguém venha a morrer como resultado disso. A verdade é absoluta, e absolutos não podem ser quebrados. Vamos lá. Vocês já ouviram em outras aulas nossas, a verdade ela tem tido um valor absoluto na nossa sociedade? Como que as pessoas dizem que a verdade ela é? Relativa. Relativa. E o relativismo está baseado em qual teoria filosófica? Generalismo. Situacionismo. Situacionismo. Aqui, ó, situacionismo, relativo, tudo é relativo. Aqui. Porque o generalismo, ele vai falar sobre o utilitarismo, né? É útil. Aliás, o situacionismo também vai trabalhar na questão do... Isso, generalismo é do utilitarismo, né? Não. É isso mesmo, pastor. Eita, agora eu me confundi. Generalismo é o utilitarista. Isso, obrigado. É tanta coisa que a gente até... Eu anotei Isso, aqui. Os fins justificam os meios, obrigado. As muitas letras estão me fazendo delirar, irmãos. Mas dá uma embaralhada mesmo. Então, percebam que a verdade nos nossos dias, ela tem sido relativa. Ela não tem sido absoluta. Logo, o pensamento sobre a verdade, ela acaba sendo um pensamento na nossa sociedade sobre o quê? O situacionismo. Entenderam? Então, vamos para o livro-texto, capítulo 5, agora, para a gente poder continuar mergulhando, né? Vamos lá. Essa parte é muito legal, meus irmãos, porque esse capítulo do livro, Geisler, ele vai mostrar uma coisa muito legal, um debate muito bom. Eu queria realmente, de coração, irmãos, eu queria poder estudar ele com vocês com mais paciência, sabe? Com mais detalhe. Porque vocês vão ver que... Vamos ler aqui, eu vou deixar aqui na tela, né? Mas vamos ler o nosso livro-texto, na página de número 76. Ou melhor, 77, ó. Pode ler para nós, pastor Johnny, o primeiro e o segundo parágrafo? Assim, absolutismo não qualificado. Há dois tipos elementares de perspectivas éticas, o absolutismo e o relativismo. Os 3 capítulos anteriores, do 2 ao 4, examinaram o relativismo ético. Os próximos 3 capítulos, do 5 ao 7, irão abordar as 3 formas de absolutismo ético. Talvez a perspectiva mais influente e mais abrangente adotada pelos cristãos seja o absolutismo não qualificado. A apresentação clássica dessa posição é feita por Agostinho de Hipona e tem sido defendida pelo notável filósofo Immanuel Kant e os célebres teólogos tais como John Murray e Charles Hodge. Joia. Então, meus irmãos, olha só.
essa definição, eu vou até tirar aqui, porque está bem diferente do nosso livro-texto. Eu vou tirar, tá? Só um minuto. Ó. Olha quem ele cita. A apresentação clássica dessa posição é feita por Agostinho. E aí, meus irmãos? O que a gente vai falar de Agostinho de Hipona? Quem mais? Immanuel Kant. Pelo amor de Deus. Então, percebam que agora a gente vai entrar numa área muito interessante, porque, por exemplo, né, esses pontos vão ser pontos principais para nós, principalmente porque eram defendidos tanto ali na patrística, quanto agora, mais recentemente, por Kant. Só para vocês terem uma ideia, Immanuel Kant, irmãos, ele foi tão singular como filósofo, porque, assim como na psicologia tem um corte até Freud e depois de Freud, pode ver que a psicologia já existia antes de Freud, mas com Freud nasce o quê? A psicanálise. E a filosofia acontece algo bem parecido. A filosofia ela tem um desenvolvimento até Kant, e de Kant para cá há uma outra tomada de decisão. E Kant ele conseguiu trabalhar com a filosofia e com a teologia. Então, perceba que aqui agora o nosso querido doutor Norman Geisler, ele vai trazer para nos auxiliar no entendimento do absolutismo não qualificado, quem? Kant, Agostinho de Hipona, John Murray e Charles Hodge. Ou seja, 4 grandes nomes. Não vai dar tempo, mas eu gostaria de ficar apenas aqui um pouquinho com vocês em Agostinho de Hipona, para a gente entender um pouquinho o que ele quer dizer com absolutismo. Lembrando que no primeiro módulo eu falei para vocês o quê? Que as 3 primeiras abordagens éticas e filosóficas, que é o antinomismo, o generalismo e o situacionismo, eles não coadunam com a palavra de Deus, e as 3 outras abordagens éticas que nós mencionamos há pouco, que é o absolutismo não qualificado, o absolutismo conflitante e o absolutismo graduado, o próprio termo absolutismo vem de absoluto, ou seja, é algo pleno, algo total, é algo que não tem restrições, é algo que é puro, é algo que não admite contrariedade. É daí que se deriva a palavra absoluto. Absoluto é o que é imperioso, dando essa ideia de algo imperial. Ou seja, então, percebam que esses termos remetem à ideia das escrituras, remetem à ideia de normas verdadeiras. Por isso que nós lemos há pouco que a verdade é uma dessas leis, porque para nós a verdade ela é absoluta. Tá bom? Joia até aí? Tudo bem? Então, agora vamos lá para o livro-texto, página ainda 76, pastor. Principais teses do absolutismo não qualificado. Pode ler para nós. O que estiver em inglês, você pode pular e ler em português, tá bom, pastor? Combinado. A premissa básica do absolutismo não qualificado é: todos os conflitos morais são apenas aparentes. Eles não são reais. O pecado é sempre evitado. Há princípios morais que não admitem exceções e esses nunca entram em conflito uns com os outros. Diante da pergunta clássica sobre dever mentir ou não para salvar uma vida, o absolutismo não qualificado responde com um enfático não. Para Agostinho, a importância dessa questão pode ser medida pelo fato de ele ter dedicado 2 de suas obras a esse tema. Uma delas contra a mentira e a outra obra é sobre a mentira. Além disso, ele fez inúmeras referências a essa questão ao longo de todos os seus escritos. Querem fazer algum comentário sobre esse texto aqui?
É duro, né? Alguma Porque pergunta? aqueles que se colocam na posição de amantes das vidas vai entrar em conflito direto aqui, né? E aí, Sim, eventualmente, nos colocam ali, né, segundo a ótica deles, numa posição, enfim, de seres religiosos, né? Assim, enfim, na palavra, buscando essa ideia da palavra ruim da religião. exatamente, pastor. Deixa eu até dar uma... Perfeito, muito bom. Agora, deixa eu até dar uma explicação aqui para vocês das edições dos livros antigos para essas, só para vocês terem uma noção, né? Os livros antigos, eram chamados absolutismo não conflitante. Mas podem ver que a ideia, eu não sei se eu passei para vocês, peraí. Os capítulos, eles foram, nas suas reedições, eles foram, receberam títulos diferentes, né? Pode ver que aqui no capítulo 5, a gente está como absolutismo não qualificado, certo? No livro-texto atual. Nas edições antigas, estava como o absolutismo não conflitante. Mas pode ver, ele é não qualificado ou não conflitante. Por quê? Como nós tínhamos lido no slide há pouco, olha só. Aqui. Olha só. Pode ver que o slide vai estar dizendo praticamente a mesma coisa. Ó. Mentira é perdoável. Existem muitas leis conflitantes. Né? Então, opa, não, desculpa. Peguei o errado. Perdoe. Aqui. Absolutismo não qualificado. Mentira é sempre errado. Existem muitas leis não conflitantes. Estão notando que é praticamente as mesmas ideias? Só muda alguns termos, né? Antigamente, nos livros, nas edições antigas, os autores traduziram como absolutismo não conflitante ou absolutismo não qualificado, tá bom? Seriam os mesmos termos, tá, irmãos? A ideia é a mesma, tá? Tá bom? E voltando aqui para o parágrafo, pastor, então, você estava falando algumas coisas, quer tecer mais algum comentário? Repita o que você tinha dito há pouco, pastor, por favor. Nesse aspecto, né, enxergando aí, inclusive o exemplo dado aqui diante de uma pessoa prestes a morrer, a mentira, para alguns, seria uma opção, mas levando em consideração o absolutismo não qualificado, não é uma opção, é não e acabou. Então, para essas pessoas, quando olham para nós, nos enxergam com a ótica do religioso, mas na pior das essências do que é o religioso. Agora, é claro, né, pastor, que a gente não pode ir assim, vamos até abrir um leque aqui, de uma forma ingênua, né? Uma coisa, a gente está falando da verdade aqui, daquela que nega a Deus. Mas por isso que mentira é sempre errado. O autor, ele vai trabalhar aqui, por isso que eu falei que cada um desses capítulos, meus irmãos, a gente poderia ficar a noite toda aqui, porque aqui, Gil, e pastor Johnny e Wesley, a gente vai lembrar daquilo que vocês nos perguntaram lá nas primeiras aulas. E quando temos aquelas passagens da Bíblia que são difíceis, como, por exemplo, das Hebreias, que mentiram. Então, é muito legal a maneira em que ele vem desenvolvendo aqui o absolutismo não qualificado em Agostinho, porque a gente tem que lembrar que Agostinho ele já era um filósofo, e aí ele se converte, e aí ele se torna uma das mentes mais célebres do cristianismo na patrística, e ele vive em 354 a 430 depois de Cristo. E aqui ele vai mostrar, que nem leia para nós, pastor, olha, a página 78, no primeiro parágrafo, os argumentos de Agostinho contra a mentira. É claro que Agostinho ele vai falar, olha, mentira é mentira. A gente não vai sustentar a mentira. Mas, ao mesmo tempo, ele vai mostrar, em várias partes, como é interessante essa discussão. Então, bom, irmãos, deu o horário aqui. A gente vai ter que parar agora a gravação e vamos ler essas porções já, tá bom? Tá bom? Mas eu quero que vocês leiam e mergulhem nesse texto do Geisler,
porque ele vai trazer as ideias de Agostinho. E por que eu estou falando isso? Agostinho, ou quem tem uma tendência ao absolutismo não qualificado, não é que a gente vai sair agora cegamente agindo com a verdade de forma legalista, não é isso. Mas a gente vai ter uma clareza de que fato, daquilo que de fato Deus nos pede. E quando errarmos, nós vamos falar, não, erramos. Não, erramos. Porque parece meio frio, meio duro, né? Então, mas isso aí cabe para nós. Isso, exatamente. Por isso que entram depois, Gil, o absolutismo conflitante e o absolutismo conflitante e, por último, o absolutismo graduado. Porque a gente começa a entender que tudo é absolutismo, mas a gente vai saber, eu diria, agir melhor. Para eu concluir essa fala aqui, irmãos, e para que vocês não me compreendam mal, mas quando nós tratamos da lei de Deus, a gente não pode ter dúvida dela. Uma coisa é a lei de Deus e outra coisa é o nosso comportamento diante da lei de Deus. Não é porque somos falhos que a nossa mensagem a respeito da lei de Deus será falha. É aquilo que eu ensinei em homilética para vocês. Não é porque nós somos falhos que teremos uma mensagem falha. Quando Agostinho é um defensor do absolutismo não qualificado, é porque ele está olhando aqui de duas premissas. Ele está olhando que Deus tem uma revelação, e o nome dessa revelação é a palavra de Deus, e ele acredita. E diante dessa revelação, ele não tem dúvida. E ele ensina. Mas não significa que nos dilemas da vida ele não vai ter dúvida, ele não vai ter... Ele vai deixar de ter complacência, ele vai deixar de saber avaliar. Inclusive, aqui, a gente vai ler já sobre o tratamento que Agostinho deu às passagens difíceis. Ou seja, por exemplo, a gente vai ver sobre a questão das parteiras. Ele vai, por exemplo, dizer, não, Deus abençoa as parteiras porque elas temiam a Deus, mas isso não significa que Deus abençoou a mentira das parteiras. Estão entendendo? Então, o absolutismo não qualificado trabalha sempre em cima dessa premissa. Deus abençoou os seus filhos. Não é porque o filho errou que Deus abençoou o erro no filho. Deus abençoou o filho. Mas, de alguma forma, Deus também vai punir o filho pelo erro que ele cometeu. Mas isso não quer dizer que a gente vai enxergar aqui o absolutismo não qualificado de uma forma legalista, entendeu, Dio? E é por isso que agora estudar esses três absolutismos nos dá uma abrangência melhor, porque temos o absolutismo não qualificado, o absolutismo conflitante e o absolutismo graduado. E aí a gente consegue, então, compreender a palavra de Deus, porque, como eu disse, Agostinho, ele se converte, ele deixa a filosofia que ele seguia, as religiões que ele seguia, e a vida pregressa que ele tinha, e agora ele se converte ao cristianismo e ao Cristo, e nós entendemos que Agostinho se torna um homem nascido de novo, que passa a acreditar na revelação de Deus, só que, ao mesmo tempo, ele tenta dar uma resposta bíblica ao seu povo, mas como ele era um filósofo também, e ele dominava a filosofia, ele procurava ter linhas filosóficas bem ricas com o seu povo, não fazendo da filosofia a resposta para o seu povo, mas usando a Bíblia no seu povo. E quando ele tinha argumentos filosóficos, ele tentava enxergar essa filosofia com luz na Bíblia, e nunca o contrário. Por isso que Agostinho, irmãos, ele foi um dos maiores pensadores que nós já tivemos, entendeu? Tá bom? A gente vai parar aqui, a gente vai ler a página 78 do livro-texto, e a 79, para a gente fechar aqui o absolutismo, mas eu confesso, meus irmãos, que eu queria ler não só a página, eu queria agora, tanto é que nas minhas notas de aula, eu deixei aqui, ler as páginas 77, 78, 79, 80 e 81 e debater na classe, mas não vai dar tempo. Porque, irmãos, que leitura maravilhosa é esse texto de Agostinho aqui. E isso porque depois vem o absolutismo não qualificado em Kant. Ou seja, nem cheguei em Kant, entendeu? Vamos ficar só em Agostinho.
mas é uma delícia essa leitura, fica para vocês lerem depois, tá bom? Beleza? Então eu vou parar aqui a gravação, porque deu horário, meus irmãos, porque hoje a gente já começou um pouquinho depois, e a gente não pode passar muito do tempo, tá bom? Vou parar aqui. Alguma pergunta? Beleza. Tudo bem? Não, tranquilo. Tranquilo, então. Eu vou parar a gravação.